Boa tarde, meus queridos visualizers. Mais uma tarde cultural, progredindo no estudo do teatro durante o primeiro quartel do século XX, neste imediatismo inicial. Depois avançaremos à medida que a leitura for progredindo para a totalidade do século XX, mas como sabem, isto é um estudo sobre o teatro muito reduzido, portanto, são tópicos apenas que já tenho pedido que percebam que para conhecerem melhor toda a imagística do teatro ou de qualquer outra das artes do século XX, terão que ler as obras dos autores que eu refiro e das suas teorias. Portanto, eu só me limito a teorizar o que aconteceu durante esta época e não estou a ler as obras no seu cerne absoluto e, portanto, estou só a referi-las e cabe-vos a vocês que queiram, portanto, aprofundar o estudo do que eu estou a tratar, das várias áreas, lendo, pesquisando as obras dos autores que eu refiro. Então, vou começar com o teatro na Alemanha, que é um teatro com características específicas muito interessantes. Em todos os países principais que tomaram parte na Grande Guerra, há características diferenciadas, embora haja influências mútuas entre países, mas há características próprias de cada um dos países. E então vamos ver o que se passou na Alemanha neste período tão conturbado como está a ser também hoje, no nosso tempo, o período da pandemia, em que faleceram e estão a falecer pessoas num número galopante, e nesta altura também se verificava devido à guerra e depois devido à gripe espanhola, que também dizimou imensas almas durante, portanto, o período em que graçou pela Europa e pelo mundo. Então vamos concentrar-nos na Alemanha. Vamos lá. Durante o período do romantismo, a Alemanha aderiu ao movimento geral da renovação social da Europa. O fracasso da Revolução adiou as tentativas de instauração da liberdade política e da independência nacional. Em consequência do revés da Revolução de 1848, a burguesia alemã aumentou o poderio da mesma com o apoio de Otto von Bismarck, que nasceu em 1815 e faleceu em 1898, que criou o Segundo Reich, que durou de 1871 a 1918. Só a social-democracia se lhe opunha, contestada pelas filosofias de Schopenhauer e de Nietzsche. Por sua vez, o socialismo seria refutado e rejeitado. Evidentemente, tal situação viria a refletir-se na arte cênica. No último quartel do século XIX, o teatro, a literatura e a arte da época imperialista foram muito mais de caráter naturalista do que realista. Eram herdeiros do romantismo e de alguns resquícios da influência do Sturm und Drang, que é um movimento de que já vos referi e que disse algumas coisas a nível teórico, algumas características quando estudámos a literatura alemã. É só ver portanto, o programa ou o live que está no YouTube. De facto, o simbolismo, o expressionismo, o construtivismo e a nova objetividade, que era uma outra vanguarda, um novo movimento, nunca conseguiram destruir definitivamente o naturalismo na Alemanha. Gustave Freytag, que nasceu em 1816 e faleceu em 1995, escreveu comédias em que se afastou do classicismo, revelando um certo liberalismo de espírito e, como também se afastava do romantismo, atingiu uma forma mínima de realismo.
A tragédia burguesa de Lessing entrou em decadência. Quanto a Friedrich Hebel, que nasceu em 1813 e faleceu em 1863, acreditava num novo teatro. Tentando superar o próprio teatro de Goethe, escreveu Maria Madalena, em 1844, considerada a primeira tragédia social de inspiração moderna. Tragédia burguesa da mulher abandonada, que revela a influência de Emilia Galotti e do Fausto. Hebel foi considerado precursor do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen, que terá sido o criador do teatro realista moderno e que escreveu imensas peças e que já vimos anteriormente na apresentação do live anterior, que, portanto, foi autor de muitas peças. A influência deste último, portanto, do Ibsen, reconhece-se na peça O Guarda Florestal, que data de 1855. Portanto, isto era um final do século XIX, mas em que já começavam a despontar resquícios de modernismo. De Otto Ludwig, que nasceu em 1813, mas este já faleceu em 1965, aparentado com os dramas do destino característicos do século XVIII. Eu vou ler este parágrafo novamente para que percebam. Hebel foi considerado precursor do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen, que terá sido o criador do teatro realista moderno. A influência deste último reconhece-se na peça O Guarda Florestal, que data de 1855, de Otto Ludwig, que era o autor, portanto, desta peça. Otto Ludwig nasceu em 1813 e faleceu em 1965, este autor, aparentado com os dramas do destino característicos do século XVIII. Em 1889 foi permitida a abertura da cena livre, Freie Bühne, porque Bühne quer dizer teatro ou cena. Esse teatro transformou a cena vienense tradicional, introduzindo temáticas de grande seriedade. Quanto a Richard Wagner, que nasceu em 1813 e faleceu em 1883, que teve uma influência muito significativa sobre o teatro da Nova Alemanha, os seus voos metafísicos estavam imbuídos pela visão do fim do mundo e pelo princípio fatalista do universo. O Teatro de Beirute foi construído em 1876 propositadamente para representar as suas composições líricas com uma arquitetura de cena e da sala capaz de permitir às multidões modernas reencontrar a sua participação no espetáculo como acontecera na Antiguidade e na Idade Média. O tempo das experiências que caracteriza a história do teatro contemporâneo após 1880 começou com esse teatro, o Teatro de Beirute. O gosto pela reconstituição histórica, que iria prolongar-se durante mais meio século, já tinha conduzido às primeiras pesquisas de renovação dos meios cênicos na Alemanha, com Karl Immermann, que nasceu em 1769 e faleceu em 1840. Portanto, este Immermann já tinha feito pesquisas para renovar os meios cênicos teatrais. E, portanto, ainda no século XVIII. Mas agora aproximemos então do século XX e com o Duque de Saxe-Meiningen, Jorge II, que nasceu ainda no século XIX, em 1826, e faleceu já no século XX, em 1914, mecenas apaixonado pelo teatro, que foi considerado o último representante do teatro da Alemanha feudal, percorria a Europa com a sua companhia sob a orientação do encenador Ludwig Krongek, tendo por intenção restaurar os clássicos como Shakespeare e Schiller.
A atmosfera de luxo e prosperidade burguesa que tinha sucedido às vitórias de 1866 e de 1871, favorecendo o êxito de peças históricas, não apagara a tendência para o drama social. O dramaturgo austríaco Ludwig Anzengruber, que nasceu em 1839 e faleceu em 1889, precedeu o naturalismo alemão e criou um teatro de ideias, um teatro livre. Nas suas peças denunciou costumes burgueses. As suas peças valem pelo seu vigor, pela verdade que anima os seus heróis, como O Cura de Kirchfield, datada, portanto, esta peça de 1867, onde reprova o celibato dos padres, ou O Quarto Mandamento, datado de 1877, cujo êxito se propagou a toda a Europa. Transformou completamente a peça popular vienense tradicional, ligeira, fiérica, cheia de música, de entremeses, de danças, introduzindo-lhe assuntos sérios. No final do século, surge em França um teatro do povo. Desta forma, o teatro das ideias sociais conhece um sucesso cada vez maior. Isto iria refletir-se na Alemanha. Afirmava-se uma nova concepção do mundo e na Alemanha, depois do malogro de 1848, a evolução das ideias sob estas diversas influências e, inicialmente, a dos factos económicos e políticos da sua história, atingia uma oposição que não podia admitir o teatro sem missão social. Portanto, os alemães interessavam-se e queriam que o seu teatro tivesse uma missão social. A supressão das leis de exceção contra os socialistas em 1889 permitiu a abertura da cena livre, Freie Bühne, que surgiu em Berlim no momento da queda de Bismarck e pode revelar a demagogia do jovem imperador Guilherme II para com o povo. Foi inaugurada em 1890 por Otto Brahe, Theodor Wolff e Maximilian Arden, 3 anos depois do Teatro Livre de Antoine, que foi em França, como já vimos, André Antoine, que inaugurou o Teatro Livre, que anteriormente se designava, ou ele designou por Théâtre Libre. A peça Os Corvos foi um estrondoso êxito, razão pela qual se teve de abrir mais um teatro, o Lessing Theater. Portanto, o teatro estava a ter uma influência enorme devido às ideias que deixava transparecer, segundo o texto escrito por autores famosos, e o povo interessava-se efetivamente por essas ideias que traziam portanto, novas tendências, novas filosofias, novas maneiras de encarar a sociedade e portanto, neste caso, vê-se que há uma intenção de também histórica e, portanto, de se ver qual era a condução governamental e como é que atuavam os governos de então, e o povo estava de olhos fitos e bem atento aos textos do teatro. Devido ao triunfo do naturalismo, outros teatros lhe sucederam, como o Freie Volksbühne, portanto é um teatro popular, e o Neue Freie Volksbühne, é um novo teatro livre, também popular, de 1892, que funcionou ininterruptamente até ao advento do hitlerismo, quando, em 1932, já tinha conseguido agrupar mais de 500 mil membros, pertencentes sobretudo ao Partido Social Democrata. A obra de Gerhard Johann Robert Hauptmann, que nasceu em 1862 e faleceu em 1946, romancista e dramaturgo alemão, passou pelas 3 fases
idealismo, realismo e naturalismo. A ele se deve a introdução dos temas naturalistas no teatro alemão. Nasceu na Silésia, que à época fazia parte da Prússia. A luta de classes e a arrogância das autoridades prussianas faziam parte do repertório das suas peças, que escrevia em tom satírico. Antes da Madrugada é uma peça cuja ação decorre no centro mineiro da Silésia. Na viragem do século escreveu peças poético-simbólicas. Um outro escritor também contribuiu com o seu trabalho para o teatro foi Hermann Sudermann, que nasceu em 1857 e faleceu em 1928. Foi um romancista cujas peças refletem uma atitude humanística perante a vida e os seus condicionalismos. O drama A Honra, que data de 1889, triunfou pela verdade que lhe estava inerente. Outros autores dramáticos dignos de assinalar foram Max Halbe, Georg Hirschfeld, Artaud, Arno Holz, Johannes Schlaf, que este ainda nasceu em 1862, exatamente, e faleceu em 1941. São os últimos autores propriamente naturalistas que em muitas das suas obras já apresentam um esboço de certas formas do drama moderno. Autores austríacos de renome foram, entre outros, Arthur Schnitzler, com seus divertidos heróis em Anatole e em A Ronda, e Hermann Bahr, que ficou mais conhecido como crítico do que como autor. Lutou contra o naturalismo e a favor de Ibsen. Ibsen era consagrado em todos os países da Europa porque escrevia peças com ideias muito profundas e importantes e que influenciaram muitos dos outros escritores e portanto, a sua obra é mundialmente conhecida. A sua obra, ou o seu trabalho mais conhecido foi designado O Concerto. Quanto a Arthur Schnitzler, que nasceu em 1862 e faleceu em 1931, era médico, romancista e dramaturgo. Pelo seu lirismo romântico aproxima-se de Hugo von Hofmannsthal. Hofmannsthal nasceu em 1874 e faleceu em 1929. Representante do neorrealismo, cuja linguagem é comparável à de Maurice Maeterlinck, que nasceu em 1862 e faleceu em 1949. A musicalidade e o colorido das suas obras iriam atrair Richard Strauss. Portanto, este autor, Schnitzler, influenciou Strauss. O realismo, o classicismo e o simbolismo surgem na sua obra relativamente a temas da vida cotidiana. Estava interessado no germanismo em detrimento da realidade histórica. Filho de um médico judeu, tendo ele próprio publicado uma tese sobre o tratamento hipnótico das neuroses, a ideologia nazi proibiu-lhe as obras na Alemanha e na Áustria. A verdade é que todos os géneros modernos ambicionavam a renovação do teatro. E assim, à influência de Ibsen, sucedeu a de Maeterlinck. Quanto a Franz Wedekind, que nasceu em 1864 e faleceu em 1918, iniciou-se no teatro depois de conhecer alguns autores naturalistas, como Gerhard Hauptmann, e foi colaborador de revistas satíricas. Interessava-se pelo tema do homem novo e do novo reino, em contraposição com a decadência do homem e da sociedade burguesa, tendo-se tornado um dos precursores do expressionismo teatral. Portanto, fixemos o nome de Franz Wedekind. Em O Despertar da Primavera, que data de 1891, apresentou de forma impressionista
um tema cujo argumento é naturalista, o nascimento do instinto sexual na adolescência. A sua crítica teve como objetivo fundamental a moral convencional, mais concretamente a moral sexual, propondo em dramas como O Espírito da Terra, datado de 1895, um regresso aos comportamentos sexuais naturais em sintonia com os instintos humanos. Utilizava todos os processos, os do drama e os da farsa, os do vaudeville e os do circo. Sofreu na sua obra, por vezes de caráter mórbido, a influência de Strindberg, a de Ibsen, a de Nietzsche e a de Hauptmann. A Alemanha, derrotada em 1818, parecia convir os temas e as personagens lúgubres e revoltadas das suas peças, em que a maioria da juventude desiludida e desalentada se revia e acusava a burguesia de ser a única causadora da derrota e da incerteza dominantes. Ao palco levava criminosos e prostitutas e outras personagens de caráter destruidor. Outro autor, Karl Sternheim, que nasceu em 1878 e faleceu em 1942, apresentava uma produção dramática relevante dentro do panorama literário expressionista. Foi nitidamente um autor anti-burguês. Entre 1909 e 1915 compôs um ciclo de comédias sobre a decadência da burguesia, cujo realismo dramático, embebido de novas técnicas, preludiava a obra teatral de Brecht. Destaca-se Da Vida de Herói Burguês, que é uma crónica realista em tom satírico da burguesia, do imperialismo guilhermiano, cuja aniquilação pretendia o indivíduo burguês que os realistas consideravam virtuoso, enquanto representante do progresso e dos novos valores sociais, é analisado por Sternheim sob múltiplas perspectivas, com o intuito de levar o espectador a concluir que era um indivíduo estúpido e vaidoso. De sua autoria são ainda as sátiras mordazes As Calças, datado de 1909, e O Cidadão Schippel, datado de 1912. De entre os dramaturgos que inauguraram a estética do expressionismo alemão, conta-se ainda o nome de Friedrich Karl Georg Kaiser, que nasceu em 1878 e faleceu em 1945, cuja obra revela características ligadas a um profundo ceticismo. O autor sentia um certo desencanto com o percurso da Revolução Integral proposto pelo expressionismo. Vanguardista e crítico social, debateu na sua obra o conflito da autoridade, sob a forma do confronto pai-filho, como, por exemplo, em Coral, que data de 1917, e em Gás I, ou Gás I, que data de 1918, e Gás II, ou Gás II, que data de 1920. Segundo o autor, o autoritarismo impedia a revolução. A sua obra foi censurada como obra degenerada e teve de se exilar durante alguns anos na Argentina, de onde partiu para a Suíça, onde finalmente se refugiou. A sua mensagem conjuga crítica e pacifismo. Foi juntamente com Karl Sternheim, dramaturgo expressionista, filho de um banqueiro judeu, e com Gerhard Hauptmann, o dramaturgo mais polémico do seu tempo, o mais representativo da República de Weimar e um precursor de Bertolt Brecht e de Kurt Weill, compositor também nascido numa família judaica, que em finais da década de 20 colaborou com Brecht na produção e criação de óperas e musicais, como a Ópera dos Três Vinténs, que data de 1929 e que é uma peça fabulosa e que toda a gente minimamente conhece, que já foi encenada de várias formas e feitios e, portanto, reveladora das ideias deste autor tão já modernista para a época em que viveu. À época surgiu uma nova onda de autores, desorientados pela derrota da guerra,
escreveram dramas em que os jovens confrontavam violentamente os velhos, como Walter Hasenclever, com a peça O Filho, ou Franz Werfel, com O Espelho dos Homens, que data de 1920. Por sua vez, a utopia lírica do teatro de Paul Kornfeld, que nasceu em 1889 e faleceu em 1942, tornou-se uma abstração, uma caricatura da tragédia que exprimia a realidade social da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Este dramaturgo judeu nascido em Praga, na Boêmia, e de expressão alemã, escrevia peças de cariz expressionista. Quanto ao dramaturgo alemão revolucionário de origem judaica que pertenceu à Liga Espartaquista Ernst Toller, escreveu obras expressionistas. Portanto, este Ernst Toller escreveu obras expressionistas. As suas peças, com um âmago de revolta social, apontavam para um antimilitarismo e foram montadas em palcos de cariz revolucionário. Uma delas, A Transformação, datada de 1919, foi representada no Die Tribüne, e a peça Opla, Estamos Vivos, datada de 1927, foi representada no Teatro Político Piscator Bühne. Também Erwin Piscator, que é um autor, e portanto daí o nome do teatro igual ao do autor, Piscator Bühne, Teatro do Piscator. Erwin Piscator, que nasceu em 1893 e faleceu em 1939, que participou na Grande Guerra, se preocupava com as problemáticas das classes operárias e com as desigualdades sociais. Preconizou o teatro épico, tornou-se membro do Partido Comunista, tendo desenvolvido uma arte que constituía um libelo antimilitarista. Defendeu a revolução do proletariado, pretendia consciencializar as massas. Nesse sentido, de 1927 a 1931, fundou 3 teatros em Berlim: Rasputin e O Valente Soldado Schweik foram as suas peças mais aplaudidas. Não se poderia deixar de assinalar o drama revolucionário de Friedrich August Wolff e a sátira contra o militarismo de Karl Zuckmayer. Quanto a outro grande expoente da cena teatral alemã, Eugen Berthold Friedrich Brecht, destacado dramaturgo, poeta e encenador, que nasceu em 1898 e faleceu em 1956, frequentou a Universidade de Medicina de Munique e durante a Primeira Guerra Mundial serviu como enfermeiro num hospital militar. Quanto a outro grande expoente da cena teatral alemã, que é efetivamente o mesmo Brecht, que estávamos a referir, e portanto é realmente um grande expoente da cena teatral alemã, ele escreveu a sua primeira peça, designada Baal, em 1918, quando ainda era estudante universitário. Portanto, isto já foi no fim da guerra, da Primeira Grande Guerra. Retratou Baal, o clássico poeta andante, que dançava e se glorificava. Nessa obra, Brecht revoltou-se contra o pathos, quer dizer paixão ou excesso, o pathos expressionista, contra os artistas endeusados e contra o conflito entre a vida e a arte. Depois da guerra, aderiu ao Soviet dos Soldados de Augsburgo e ao Partido Social Democrata Independente. Em Berlim, iria constituir-se o teatro operário, o Volksbühne, substituto do antigo Volksbühne Social Democrata. Portanto, é um novo teatro operário, um novo teatro popular. Franz Kafka,
que todos também conhecem, que nasceu em 1883, faleceu em 1924, de origem checa, nasceu no seio de uma família pequeno-burguesa judia do ramo germânico. Estudou Direito e Filologia. Foi assessor jurídico de uma empresa de seguros. Segundo ele, os anos da resistência revolucionária tinham dado lugar a um mundo em mudança, industrializado, capitalista. Vencera um progresso artificial cujas formas de poder suplantavam o indivíduo, em nome do qual seriam sacrificadas a paz mundial e a vida de muitos homens. Em O Processo, o tema da culpa e da expiação que aparece na sua obra, também é comum à de outros expressionistas. Na obra A Metamorfose, tratou da morte e da libertação definitiva. Quanto ao livro América, o argumento e o tom narrativo são mais ou menos clássicos. Kafka fez confluir na sua obra de caráter vanguardista ideias marxistas e freudianas. As obras expressionistas rompiam com a tradição realista do romance porque recorriam a descrições oníricas e a factos absurdos, caracteristicamente kafkianos, e a obsessões. Quem conhece a obra de Kafka ou já viu as suas peças, que já muitas vezes foram apresentadas aqui em Portugal, percebe o que estou a querer significar com a frase que li agora. Na modernidade, destacou-se o nome de Max Reinhardt, produtor, diretor de teatro austríaco, que renovou o espaço teatral, ao mesmo tempo que criou grandes efeitos luminotécnicos. O dramaturgo considerava que o teatro poderia ser uma tribuna onde se proclamavam novos valores, como o antibelicismo, o direito ao individualismo e à subjetividade, e se poderia falar abertamente do conflito de gerações, entre muitas outras temáticas consideradas tabus até essa data, ou até então. E por hoje terminamos aqui com o teatro alemão e num próximo live falaremos do teatro francês e por aí iremos andando até acabar o teatro na Europa. Depois falaremos do teatro em Portugal e do teatro na Ilha da Madeira. Então, muito boa tarde e fiquem com mais um pouco de material para estudar e para se distraírem, entreterem nestes dias tão difíceis para todos nós. Uma boa tarde para todos.